Moçada, bem-vindos. Estou iniciando com essa aula, com essa fala, um curso pretensioso de um professor de geografia, tem especialização em geografia e história, que não tem mestrado, que não é economista, de falar sobre a economia brasileira. Então, em 10 aulas, em 10 encontros, eu quero transitar por Estado e economia brasileira. A gente poder entender onde chegamos, né? Trabalhar o contexto, a conjuntura internacional, de que maneira essa conjuntura internacional se manifesta na conjuntura nacional, quais são as possibilidades de cada um desses governos, dessas fases da história da economia brasileira, se inserir no mundo, ou cuidar do próprio rabo, ou cuidar das ambas feridas, ou construir-se internamente. Entendendo o mundo, eu entendo o Brasil, ou entendendo o Brasil, eu entendo o mundo. Fazer essa troca, tá? Vamos lá, vamos aqui, damos um pulo lá. Então, são 10 encontros. Vai chegar uma hora, nós vamos trabalhar muito o conceito, eu tive que buscar, estudar para traduzir para vocês. Eu penso que o professor nada mais é do que um grande fofoqueiro do conhecimento alheio. O professor é o cara que traduz o leigo, e como eu sou leigo, fica mais fácil falar com leigo, se é que é um leigo, né? Partindo desse pressuposto. Acho que a gente deve muita informação para essa sociedade. Acho que a sociedade comete erros políticos, erros conceituais, por não ter a possibilidade de se informar. E com a minha voz, com a minha cabeça, com a minha estrada, vou tentar traduzir a vocês um pouco desse país. Bom, a nossa primeira aula não poderia ser diferente. É a aula que inicia com a chegada dos europeus aqui, a invasão. Descobrimento ou invasão? A invasão. Ela inicia, na verdade, a primeira missa, em Monte Pascoal, com a expedição de Pedro Álvares Cabral, mas é claro que isso é simbólico, não é isso que eu quero. E vai transitar pelo pau-brasil, a cana-de-açúcar, pela mineração. Eu vou ser sincero com vocês, eu não consigo pensar a minha vida, um homem que se aproxima de 60 anos, sem pensar o homem que tinha 6 anos. Eu acho que nós somos consequência da nossa infância, da nossa adolescência, das possibilidades que tivemos, das escolhas que realizamos. Então, tudo é história, tudo é desdobramento, está tudo linkado. Não dá para estudar o Brasil de 2021, 2022, sem pensar no Brasil de 1521, 1522, 1621, 1622 e assim sucessivamente. Eu estou para dizer a vocês que essa aula, essa fala de hoje, ela traz as bases estruturais da sociedade brasileira. Ela vai estruturar a forma que tu olha de uma pessoa com pele escura. Ela vai estruturar a maneira que tu olha para movimentos como o MST, para movimentos sociais. Ela vai estruturar a relação que tu tem com o mundo, a relação de independência. Por isso que eu coloquei o título, Brasil, bases estruturais da relação de independência. Então, quando nós somos invadidos por expedições ultramarinas oriundas de Portugal, nós temos uma Europa, isso é importante. Que Europa é essa que chega aqui? Que Europa é essa que vai nos colonizar? Ou que Portugal é esse dentro de que Europa? Se eu entender meu dono, eu entendo a mim e a relação do meu dono com o outro. Se eu entender Portugal, quem foi Portugal, que Portugal se amarrou tanto para desenvolver uma revolução burguesa, se é que até hoje fez a sua revolução burguesa, que Inglaterra e França largam na frente nesse sentido.
Então, entender Portugal é entender também o Brasil, mas entender a África é entender o Brasil. Entender as populações autóctones, populações ameríndias que aqui viviam, é entender o Brasil. É isso, são essas relações que eu quero estabelecer. Bom, que Europa era essa? A Europa do século XIV, século XIII, a Europa da transição do feudalismo para o capitalismo. Um capitalismo comercial, um capitalismo primitivo, um capitalismo da acumulação primitiva de capital, pré-capitalismo. Mas essa é a Europa. A Europa passou pelo renascimento comercial, cultural, Europa que está abandonando o teocentrismo e está partindo para o antropocentrismo, Europa do racionalismo, Europa do individualismo. Graças ao individualismo, esses homens se lançaram com a lei Marvin, o iluminismo. Europa que viveu há pouco tempo a reforma religiosa, ou está vivendo a reforma religiosa, fragmentação do poder da Igreja Católica, que junto com a nobreza mandaram na Europa Ocidental por quase 1000 anos. Europa também que está passando por transformações da descentralização do poder político, jurídico e econômico para um Estado nacional centralizado. Então, eu tenho governos que centralizam a política, a economia. Esse governo da Idade Moderna é o namoro da nobreza que abandonou o clero, no contexto da reforma religiosa, e se aproxima da burguesia, que é uma classe emergente. A nobreza vai conseguir manter os privilégios feudais por 200 anos, 1500 a 1700 alguma coisa, não é por decreto, é um processo histórico. E essa mesma nobreza vai administrar, vai governar a figura do monarca, do rei, e vai, de certa forma, incentivar, patrocinar com o Estado Nacional centralizado as grandes navegações. Então, o mundo é outro. O mundo não circula mais pelo interior do continente europeu e asiático. Olha, o mundo vai circundar a África. O mundo vai navegar por mares quentes. O mundo quer produtos exóticos. O mundo quer buscar produtos que tenham valor comercial, que tenham valor na hora da troca. Então, Portugal e Espanha, cheguei lá, são os dois países europeus que primeiro centralizam a sua política. São os dois primeiros a criar o Estado Nacional centralizado, a partir para as grandes navegações. A dividir o mundo praticamente em dois grandes campos, Portugal e Espanha. O famoso Tratado de Tordesilhas, que vai deixar não sei quantas léguas a oeste de tal. Em 1494, a metade da América, um pouco mais da metade da América, bem mais que a metade da América, na mão dos espanhóis, onde tinha ouro no primeiro momento. E a porção oriental do Brasil fica nas mãos dos portugueses. Só que esse Tratado de Tordesilhas vai até as Ilhas Molucas. E aí permite a Portugal ficar com a riqueza das ilhas, aquelas especiarias do Oriente e tudo mais. Tudo isso para dizer que os dois países, Portugal e Espanha, são os primeiros a centralizar as suas economias, sua política. A gente chama isso de, em Portugal, a Revolução de Avis, e na Espanha, o Reino de Castela, mas centraliza. E por isso eu chamo de filhos pródigos da história. Terão as melhores fatias do mundo colonial. Um professor usou a seguinte expressão para mim, que nesse contexto, as burguesias de Portugal e Espanha se nobretizam. As burguesias de Portugal e Espanha se nobretizam. O que significa dizer isso? Que essas burguesias não precisaram trabalhar muito, não. Era colocar homens que acreditavam em si e no futuro, numa embarcação, e mandar aqui extrair pau-brasil, explorar a produção de cana-de-açúcar, muito ouro, muita prata, muita especiaria. Então, Portugal e Espanha não precisaram desenvolver nada além de grandes navegações
e dividiu o mundo em dois, 180 graus para cada um desses dois. É muito curioso, porque quando a gente estuda o imperialismo no século XIX, a gente estuda a França e Inglaterra, força dos caras. Quando a gente estuda a Guerra Fria, a gente estuda Estados Unidos e União Soviética. Mas pouco a gente pensa que o mundo foi dividido em 180 graus entre os dois. A gente vai estudar as cruzadas, a expedição para o Oriente, que é um outro papo das aulas de história. Bem, Inglaterra e França não tiveram essa facilidade. Ou melhor, as condições internas não permitiram, não propiciaram que se constituíssem estados nacionais centralizados. Eles terão que trabalhar um pouco mais. Exatamente essa dificuldade inicial, ou essa falta de facilidade que Portugal e Espanha tiveram, que vão fazer com que esses dois estados, Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha e a França, desenvolvam suas revoluções burguesas. Quebrem com a ideia da monarquia absoluta, respeitem os seus parlamentos. A Inglaterra, em 1688, na famosa Revolução Gloriosa, vai ter um parlamento atuante, vai ter uma monarquia constitucional. Tu tem que ouvir outros status da sociedade que não só a voz do rei e do burguês que está navegando. A burguesia vai brigar com esses caras, por isso as revoluções burguesas, né? A burguesia também quer poder político, não quer só trabalhar, navegar e ficar à mercê da nobreza. E a França cochila um pouco mais, mas quando vem cortando cabeça de Luizinho de Reis, 1789, a famosa Revolução Francesa. Então, nós podemos dizer que a burguesia ela se lança como classe social definitivamente no cenário geopolítico internacional em Portugal e Espanha, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, o feudalismo, o capitalismo comercial, se apoiando e sendo apoiada pelos monarcas, pelos reis, pelos absolutos. E a Inglaterra e a França se lançam nas revoluções burguesas, revoluções liberais. Não por acaso também, Inglaterra e França desenvolvem Inglaterra, a primeira grande revolução industrial, 1750, indústria têxtil, máquina a vapor, muda a forma de ganhar dinheiro do capitalismo. O capitalismo começa a dar espaço o simples comércio de especiarias e riqueza de extrativismo, de gente, de negro vendido, começa a dar espaço para a produção industrial. Muda a forma de perceber a economia capitalista. Primeiro a Inglaterra, 1750, a França, depois de Napoleão, 1800, e ambas no processo de 1850 a 1860, a segunda revolução industrial do capitalismo financeiro industrial. Bem, eu situei Portugal, Espanha, França, Inglaterra e França, pela ordem. O que acontecia na África? A África era formada por reinos, por impérios. A África tinha toda uma geopolítica interna. Era um mosaico de nações. Tudo era pequenininho, tudo era dividido, tudo nações livres que disputavam espaço. Quando são seres humanos, ser humano é ser humano, seja na selva, seja talvez a concepção, a cultura, a relação com a natureza seja diferente, a relação com o próximo seja diferente, mas é ser humano, com seus pecados, sua soberba, sua vaidade, seu individualismo, enfim. A África tinha nações livres, nações no sentido maior da não nação-estado que o imperialismo vai impor, mas nações. Louco isso, né? E aqui na América, alguns impérios faziam inveja a muita cidade. Barcelona invejava o Império Azteca, por exemplo, se pudesse. Então, os aztecas no México, Maia na América Central e Incas na América Andina. Impérios. O Brasil, para ter uma noção, em 1500, as populações autóctones falavam mais de 1000 idiomas.
mais de 1.000 línguas. Hoje, o Brasil tem 185 nações indígenas. Imagino que tinha 1.500. Antes dessa globalização moderna, de 1500, 1492, chegada na América, 1494, divisão do mundo em 180 graus, Tratado de Tordesilhas, ou 1500, chegada no Brasil, Monte Pascoal, existia vida política, forma de conceber a natureza, forma de se relacionar, forma de troca. O que o capitalismo fez foi trazer uma verdade única. O que a cruz fez no processo da primeira missa como simbologia foi trazer uma verdade, uma religião, uma cultura única, foi impor valores. Eu vou impor na marra. Se eu não te convencer no argumento, eu vou te dizimar, inclusive. Então, esse era o mundo de 1400, 1500. Esse era o mundo de 1800. Darei para vocês uma breve trajetória. Pois bem, moçada, quando Portugal chega aqui, Portugal quer encontrar ouro. Portugal quer implantar o tal de mercantilismo. O que é o mercantilismo? É a prática comercial, é a prática econômica, é o sistema econômico, vamos dizer assim, do capitalismo comercial. Ele está assentado no monopólio comercial, então a colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Esse monopólio comercial, ele desenvolve o pacto colonial. Eu tenho alguém com quem eu me relaciono no continente europeu. Esse alguém do Brasil é Portugal. Esse alguém da Argentina será a Espanha. É com ele que eu não posso comercializar com nenhum outro país. O mercantilismo tem a ver com a balança, tem a ver com as expedições ultramarinas, tem a ver com essa aspiração iluminista, com esse individualismo, com a ideia do lucro, substituindo as relações de troca do feudalismo, mas tem a ver com a balança comercial favorável, preciso exportar mais do que eu importo, e o tal de metalismo. Tem vários mercantilismos, tá, moçada? Mercantilismo que a Inglaterra vai desenvolver depois, que a França vai desenvolver, é diferente do de Portugal, que é diferente da Espanha. Eu estou generalizando. Então, eu apareço no sistema capitalista como uma colônia atrelada ao interesse da minha metrópole. E essa metrópole era Portugal. Alguns ciclos, algumas etapas da economia brasileira vão sustentar esse mercantilismo. Primeiro, 1505, 1540, o famoso pau-brasil, que é um ciclo de extrativismo vegetal. Eu vou arrancar madeira, eu vou mandar a casca dessa madeira para a Inglaterra, para a Europa, que vão tingir e vão fazer cor dos tecidos que estão sendo produzidos nos teares. Ainda não revolução industrial, tá? Ainda não o tear mecânico, mas nos teares. Inglaterra já. É um ciclo de exploração, porém sem povoamento. 1500, 1545. Ocorre exclusivamente no litoral da região Nordeste. E parte da nossa Mata Atlântica foi embora, sem critério maior. Querer que alguém que vai trocar através do escambo, né? Tem muita gente que chama de escravidão já, mas enfim, através do escambo, a sua madeira, que tem em abundância, para alguma coisa que lhe seja útil na prática, no desenvolvimento da lavoura, da agricultura, é isso. Agora eu vou ter consciência ecológica? Não. Eu arranco a madeira e negocio com eles. Esse é o pau-brasil. 40 anos, 50 anos, extrair, gigolar a natureza. 1550 a 1700, dá para dizer assim, o Brasil viveu, o Brasil do litoral do Nordeste, principalmente, viveu da cana-de-açúcar. E aqui estão as bases das nossas relações sociais. Essa cana-de-açúcar, primeiro que
o rei de Portugal vai estabelecer as famosas capitanias hereditárias. São faixas de terra no sentido longitudinal, na sua maioria, 15 ou 16 grandes lotes de terra serão entregues na mão de um donatário que, através de um capataz, de um gerente geral, vai explorar a terra. 2 vieram conhecer, os outros nunca pisaram nessa terra, amigo do rei de Portugal. Então, aqui eu tenho o estabelecimento do latifúndio no Brasil. Começa e vai se perpetuar. Depois, na famosa Lei de Terras, depois, Lei de Terras de 1850, depois no Estatuto da Terra de 1964, depois no agronegócio. Então, essa base da estrutura fundiária brasileira é dada no Brasil colônia. Latifúndio. Também a superexploração da mão de obra. Eu digo superexploração mesmo. É sacrificar vidas humanas, de uma pele escura na sua maioria, que pagam não por ter a pele escura, mas o argumento cultural é esse: tem a pele escura. Pagam com a vida, pagam com sonho, são retirados, são arrancados das suas terras na África e vêm parar aqui para trabalhar na produção de cana-de-açúcar. Então, essa banalização da vida das pessoas era superexploração. Esse racismo estrutural que nós temos nos dias atuais, ele é plantado aqui. Pensa comigo, são 522 anos de Brasil independente. Nesses 522 anos, nós temos 350 anos de escravidão, em que a forma de me relacionar com quem se opunha a qualquer ordem minha era o açoite, era o chicote, ou era a morte dessa pessoa. Eu diria que está no DNA de muitos brasileiros, está no sangue, o racismo, a exclusão, ou a forma que eu concebo quem trabalha com os braços, a maneira que eu deprecio o trabalhador braçal. Aqui foi cravada a escravidão. Que até hoje está aí, com outro título. Ou será que ganhar R$ 1.212 de salário mínimo, trabalhando 8 horas por dia, não é uma forma de ser escravo? Ou será que morar numa favela, sem água corrente, sem esgoto, não é uma forma de ser escravo? Posso trabalhar 8 horas por dia, mas está tudo no seu devido lugar nesse país, tanto o latifúndio quanto a escravidão e a monocultura de exportação. Eu só posso vender se for através da minha metrópole. O pacto colonial, o monopólio comercial. Esse troço é louco, velho. Ou aqui o Brasil mandava lá para fora, para o Brasil, cana-de-açúcar, mas também ouro. E hoje o Brasil manda soja, minério de ferro, manganês, nióbio. Hoje o Brasil manda cana-de-açúcar, continua mandando. O Brasil manda algodão, o Brasil manda café. A que valor? Você tem a divisão internacional do trabalho, que meio que substitui esse monopólio comercial. Mas, senhor, tu acha que nós somos coitadinhos? Não, não. A nossa elite, em muitos momentos da história do Brasil, teve opção. Nós também temos a opção de ficar em casa, olhando a tudo isso, ou de agir, arregaçar as mangas, ir para a praça pública e dizer: cara, eu não quero mais viver o Brasil colônia. A grande professora Vera Barroso, de História do Brasil, me dizia o seguinte: entender o Brasil de 2022 só será capaz quem entendeu o Brasil de 1522. Sem tu entender Brasil colônia, tu não entende império, tu entenderá menos ainda os dias atuais. É uma crítica pela crítica.
Então, a monocultura de exportação abasteceu o mercado externo a um valor do meu produto, não dado por mim que produzi, dado pela Bolsa de Chicago, pela Bolsa de Nova York, pela Bolsa de Tóquio, dado por quem compra e não por quem vende. E a mineração, que é o terceiro desses ciclos dentro de um Brasil colônia, de um Brasil monopólio comercial. Aí eu tenho deslocamento do eixo econômico, sai do Nordeste, vem para o Sudeste, Minas Gerais, principalmente, alguma coisa no Centro-Oeste. Aí eu tenho a urbanização, formação de cidades e a formação de um comércio interno, coisa que não existia ainda. Século XVIII, 1700 e alguma coisa, mas vejam, né? E nesses 100 anos de 1700 até 1800, somente em 12 anos, o valor da extração mineral desses metais preciosos superou a venda de cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar continuou ditando as regras. A Casa Grande e a senzala, o senhor e o escravo, a maneira de administrar esse país, né, meio que reproduzindo a política portuguesa, tudo isso se manifesta nos dias atuais. Por isso eu digo assim, ó, o patrimonialismo, essa coisa do público e do privado se confundem quando a gente fala em política brasileira. Isso vem junto com a família real. Isso vem junto com a coroa portuguesa. Isso vem junto com os donatários. Isso vem junto com os exploradores. Eles se relacionavam assim dentro do Estado, que era uma grande negociata entre burguesia e nobreza, que excluía a maior parte da população. Então, essa cultura do leite condensado no cartão corporativo, essa cultura de fazer picanha para os oficiais enquanto as pessoas estão roendo o osso, essa coisa do meu filho ter acesso, os funcionários públicos são indicados pelos filhos, pelo 01, 02, 03, 04, essa ideia de se apossar do que é público, de não respeitar a res pública, vem desse período colonial, falando da questão política. O nepotismo. Imagina quem é que trabalhava no Estado Nacional Centralizado português, se não eram parentes dos nobres, amigos dos nobres, burgueses próximos a essa nobreza, a esse monarca, pois a gente reproduz isso. Hoje existem leis contra o nepotismo, mas na cultura e a prática, os filhos continuam indicando, inclusive, ministro do Supremo, filho do presidente. E essa ideia da corrupção, né? De comprar, chamam de jeitinho brasileiro, não é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho capitalista, é o jeitinho da negociata, é o jeitinho de tomar conta da coisa pública. O senhor Gessé Souza diz assim, isso, moçada, não é só o Estado, está nas empresas, está na iniciativa privada. Olha os escândalos aí de corrupção, se não é sempre uma grande empresa privada, o mensalão, a rachadinha, se não são empresários fortes que compram o Estado. Aqui dentro. E ainda bem que é cultural, porque se é cultural a gente muda, tá? A gente pode mudar. A corrupção. Vou dar um jeito, essa concorrência vai ser minha, eu pago um funcionário público. Gessé Souza dizia o seguinte, se eu pegar toda a corrupção provocada por um funcionário público, ela nada mais é do que a ponta de um iceberg, frente a tudo que a iniciativa privada faz, usa o Estado, sacaneia, comprando inclusive funcionários. Tá aí. Então, as bases estruturais da relação de dependência, o latifúndio, a escravidão, a monocultura, que estão dentro de um contexto de pacto colonial, monopólio comercial, do mercantilismo, do capitalismo comercial implantado aqui, e essa forma da gente conceber a relação com o Estado, né, o público e o privado, o patrimonialismo, o nepotismo e a corrupção, elas vêm nesses 300 e tantos anos de colônia e continuam aí, de certa forma, até nossos dias. Bem, para a gente poder entender um pouco melhor, 1703, Inglaterra
e Portugal assinam o famoso Tratado de Mitton. Portugal é a nossa metrópole. Inglaterra está quase desenvolvendo a sua Revolução Industrial. Já fez a sua Revolução Burguesa 13 anos antes, 1688. Tá certo? 15 anos antes, 1688. Que tratado é esse? Esse Tratado de Mitton diz que Portugal não pode produzir tecido, que é o grande produto da hora. Tem que comprar tecido inglês. Mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra não pode produzir vinho. Tem que comprar de Portugal. Vinho, galera, não tem um valor, significado simbólico e de hegemonia que tem produzir pano, tecido, que é o grande produto e a grande indústria em seguida da Revolução Industrial. Então, a minha metrópole, Portugal, era uma lacaia, era uma dependente, era uma subserviente, não tinha hegemonia no seu continente. Quem está conquistando essa hegemonia é a grande Inglaterra. E uma outra relação internacional, o Tratado da Amizade. 1800. Início desse século, 1806, 1808, a vinda da família real para o Brasil. 15 mil membros tomam posse do Rio de Janeiro. Quem escolta a família real? Os ingleses, a esquadra inglesa. Porque Napoleão está quase invadindo Portugal. Quando chega aqui a esquadra inglesa, que traz a família real, eles querem ser beneficiados. O famoso bloqueio continental, está acontecendo a disputa entre França e Inglaterra em 1806. Em 1808 chegou a família real. É criado o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional. Muda. O Brasil é erguido ao status de Reino Unido a Portugal é o Garpes. O Brasil é a casa de quem manda. A família real corre de Napoleão e vem para cá. Como é que eu vou contemplar essa Inglaterra? Eu crio o Tratado da Amizade, abertura dos portos das nações amigas. Já ouviu falar disso aqui na história? Olha que curioso. Qual é a minha metrópole até 1822? Portugal. Qualquer produto português que entrar aqui vai pagar uma taxa de 16%. Qualquer outro país europeu que entrar aqui, produto de qualquer outro país europeu, uma taxa de 24%. Já, pasmem, qualquer produto que venha da Inglaterra paga uma taxa de 15%. Sabe o que eu estou te dizendo? Que nós estamos gradativamente trocando de dono. O meu dono não é mais Portugal, porque Portugal está pagando pau para a Inglaterra, está devendo para a Inglaterra, já está se industrializando em seguida, já fez a sua Revolução Burguesa, já tem um parlamento estabelecido. Então, eu não sou mais refém de Portugal. Aquele pacto colonial, monopólio comercial, está ruindo. E o Brasil está arrumando em direção à parceria, também espúria, também sacana com a Inglaterra. E a Inglaterra começa a tomar conta de certa forma. Vem a independência política, não a independência econômica, se é que veio a independência política em 1822. Mas aí, moçada, aí é Brasil Império. As relações serão um pouco diferentes. Aí é Inglaterra, aí é a Revolução Industrial, aí é um outro contexto. Bem, acabou eu. Eu falei para vocês de um capitalismo comercial, que é a imposição de um modelo econômico e também religioso e também cultural. Chegou o cristianismo por essas terras, chegou a cruz na primeira missa. Falei do mercantilismo assentado no pacto colonial, monopólio comercial. Falei das bases estruturais da economia brasileira hoje, escravidão, o latifúndio, o monopólio, se manifesta de várias formas na cultura do nosso cotidiano. E falei do momento em que o Brasil começa a trocar de dono. Falei também de uma transição do capital, que vivia de explorar especiarias, metais preciosos, na natureza exclusivamente, produtos agrícolas, um mundo que vira industrial, um mundo que não é mais somente comandado pelo interesse de um monarca, dos burgueses que o cercam.
gente está falando de Inglaterra e França, século XIX, e o Papa é outro. É Império no Brasil, que é o nosso próximo encontro. Valeu? Foi claro? Ficou a relação de dependência? Consegue enxergar isso no teu cotidiano? Para mim é fundamental que a gente consiga perceber. Valeu, queridos. Próxima aula, Brasil Império. Tarifa Alves Branco, política do encilhamento, o início de uma industrialização. E uma aula a gente consegue dar conta de império. Abraço, até a próxima. Nós. Tamo junto.